Certo, vamos ver aqui o exemplo 5, isso, que é o mesmo exemplo, mesmo tipo de exemplo anterior, para fazer um gráfico a partir dos pontos. Então, a equação, dessa vez, é uma equação do segundo grau, que é y igual a x quadrado menos 2. Então, assim, vale lembrar que o que nós estamos... Existem outras formas de se fazer um gráfico de equação do primeiro grau ou segundo grau, né? Que nem o caso do primeiro grau que a gente viu anteriormente, é que o exercício pediu para fazer calculando os pontos por um método específico. Quando é reta, eu gosto de fazer encontrando o zero, fazendo x igual a zero, calculando y, e fazendo y igual a zero, calculando x. Que eu acho bem mais rápido, você obter a mesma informação, a mesma curva, mesmo que você obteria fazendo várias, você faz só com 2, né? Mas é que aqui está pedindo para fazer só para ter um pouco mais dessa visualização, né? Uma vez que vocês tenham essa visualização, o ideal, aí, na minha opinião, vai ter outros professores de matemática que terão outras opiniões, outras formas de enxergar, né, que isso é muito pessoal e subjetivo de certa forma, é que assim, é bom ver uma vez, mas na prática fica muito braçal isso aqui. Eu não gosto, eu não acho que acrescenta muito. Acrescenta você enxergar. Depois, para fazer, e você já entende o que está acontecendo, é muito melhor fazer no computador. E aí vocês vão ver que tem exercícios que pedem... A maioria dos exercícios, eu não lembro se eu incluí para fazer na mão, foi um ou outro, no máximo. O restante eu incluí nas atividades avaliativas para fazer usando o computador, porque eu acho que a habilidade que nós precisamos a partir de agora é nossa interação com o computador. Então, eu acho que vale mais você aprender a fazer no computador sabendo o que está acontecendo, do que ficar, assim, manualmente, sabe? Ficar calculando, assim. Isso aqui é uma coisa um pouco do passado, assim, que não tinha computador, o acesso era escasso, então você fazia na mão. Mas agora não faz muito sentido ficar fazendo na mão. Mas é importante ver para entender o que está acontecendo, né? Dito isso, bom, vai ser uma parábola, né? Quando é a equação do segundo grau, a equação é uma parábola. Alguém sabe por que a parábola chama parábola? Lembrando que tem a parábola e tem a hipérbole, né? A parábola, vocês já podem ir pensando. Então, a parábola, ela pode ser assim ou assim. A concavidade para cima ou para baixo, né? Então, aí tem umas características de quando o a é maior que zero. O a é quem está multiplicando o x quadrado, quando o a é menor que zero. Mas eu estou só, assim, recapitulando, não estou apresentando os detalhes. Eu só queria dizer que, mais por causa do nome, né? E hipérbole é aquele gráfico que é mais assim. Alguém sabe por que chama hipérbole? Por que a hipérbole chama hipérbole? E por que a parábola chama parábola? Vamos. Eu não sei, mas tem alguma coisa a ver com português, porque português hipérbole é exagero e parábola é algo fictício, não sei. É verdade, bem observado. Peraí, parábola é algo fictício, hipérbole seria exagero, você falou? Aham. Entendi. Eu acho que decorre disso. Porque aqui a explicação é mais matemática, no sentido... Vou falar a hipérbole. A hipérbole é porque ela... Quer dizer, eu não sei se isso vai explicar o nome, mas o parábola explica melhor. O hipérbole é porque essas retas se aproximam de algo perpendicular. Assim, pelo menos é bom saber isso para lembrar, entendeu? Porque é muito fácil, pelo menos para mim, muito fácil. Se você não souber um pouco da origem do nome, para mim fica fácil confundir parábola com hipérbole, porque os dois nomes são diferentes, né? Mas a hipérbole é porque ela aproxima duas retas perpendiculares. E aí, se for ver a origem da palavra, o hiper de hipérbole, sei lá, deve vir do grego, do latim, do esperanto, do klingon, deve vir de algum lugar que fala isso. Então, hipérbole é porque elas são... Agora, o parábola, olha que interessante.
É porque ela se aproxima de duas retas paralelas. Na geometria, você às vezes denota que são paralelas fazendo esses dois tracinhos. Então, parábola, se lembra de paralelo. E paralelo, não que eles se aproximam, tá? A parábola, as duas retas, as duas assíntotas, digamos assim, elas se aproximam de serem paralelas, mas elas, evidentemente, nunca alcançam esse paralelismo. Mas para lembrar, eu acho interessante, sabe, saber dessa. Então, aqui, tem, de novo, tem métodos melhores para achar esse gráfico, que eu prefiro, né, encontrando as raízes. Só que aqui pediu para fazer calculando os valores. Então, você vai pegar essa equação. Eu acho que não precisa, eu não vou fazer aqui essa conta e vou focar mais na interpretação do gráfico. Mas se você fizer x igual a 3, você vai obter y igual a 7. E aí você vai pôr aqui x igual a menos 3, y igual a 7. Aí você vai ter que localizar aqui no gráfico menos 3 e 7. O menos 1, menos 2, menos 3 e 4, 5, 6, 7. Então, você vai pegar, você vai descobrir que esse ponto aqui, esse ponto tem coordenadas menos 3 e 7. E aí, vai fazendo, então, vai fazendo esses cálculos, vamos só localizar os pontos. Menos 2 e 2. Então, o menos 2 está aqui, o 2 está aqui. Então, evidentemente, esse ponto aqui é o menos 2, 2. Depois tem o menos 1, menos 1. X igual a menos 1, esse aqui. Y igual a menos 1, esse aqui. Então, esse é o menos 1, menos 1. Tá? Porque aqui é o menos 1. E aqui é o menos 1 para o Y. Aqui é o menos 1, é o X menos 1. E aqui é o Y menos 1. Por isso que o menos 1, menos 1 está aqui. Agora eu não preciso, eu poderia olhar lá na tabela, mas vamos fazer diferente e olhar aqui no gráfico. Quer dizer, eu vou fazer isso porque o gráfico está pronto, mas para fazer esse exercício, teria que ir olhando aqui a tabela e indo lá para o gráfico, né? Vamos supor, esse 0 menos 2 é x igual a 0, x igual a 0 está aqui, e o y menos 2. Então, esse ponto aqui é x igual a 0, y menos 2. Então, agora, esses próximos eu vou fazer do gráfico, que a gente já tem, mas o certo seria ir lá na tabela e vir ver. O x, você faz a projeção dele até aqui, que dá 1. O y vai dar menos 1. Esse ponto tem x igual a 2 e y igual a 2. Este ponto tem x 3, y 7. Então, pode ver que esses pontos que é 0 menos 2, ali em cima, 1 menos 1, é o que a gente encontrou aqui, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 7, né? Alguma dúvida? Veja se entendeu, eu falei um pouco rápido. Enquanto vocês pensam se tem dúvida, isso, antena parabólica. A antena parabólica, ela é uma parábola, se você pegar, a ideia é que se você pegar uma seção, seccionar, você vai obter uma parábola, é uma parábola em 3D, vamos chamar assim, né? Se você seccionar qualquer plano, pegar um plano, vai dar uma parábola naquele plano que você seccionou a antena parabólica, né? É porque isso otimiza o recebimento e envio dos sinais eletromagnéticos. Esse exemplo, bom, aqui deu a tabela, a gente colocou aqui. Está todo mundo conseguindo enxergar que esses pontos, você faz a projeção. O que é a projeção? Você faz uma reta perpendicular. Perpendicular é formando 90 graus, que a gente
faz esse símbolo aqui. Escreve por meio desse símbolo, dizendo que é 90 graus. Então, você faz uma reta que faz 90 graus com o x, você acha a coordenada x, você faz outra reta formando 90 graus com o y, e aí pega o valor que deu, é a coordenada y do ponto. Então, esse aqui é um ponto. Este um ponto tem 3 coordenadas. Tem 2 coordenadas. Aqui, né? Aqui tem 2 coordenadas. O x igual a 3 e o y igual a 7. Então, o ponto, qualquer ponto P, é x, y. É a coordenada x e a coordenada y. Que você coloca em ordem alfabética, né? Primeiro o x, depois o y. Sendo o x é também conhecido como abscissa. Se quiser lembrar, fica abscissa. Se quiser lembrar que é o x. E a ordenada. Mas esses nomes, assim, é bom saber, né? Mas a gente não está sendo tão utilizado. Ó, agora, esse aqui é importante a gente ver como que fica cada ponto. O y é módulo de x. Então, você vai tomar. Aí você pode ter a dúvida assim, mas quais pontos eu elejo para fazer o y, né? Aqui você vê, ele pegou de menos 3 a 3, de 1 em 1. Aqui também, de menos 3 a 3, de 1 em 1. E aqui, de menos 1 a 4. É um tanto... Você tem que ver a intuição, né? Pega alguns valores... Normalmente, você pega alguns valores simétricos. Então, você pegou 3 valores negativos, o 0 e 3 valores positivos. Então, vamos ver como é que fica. Para x igual a menos 3, y, que é o módulo de menos 3, lembra que o módulo retorna, ele pega o que tiver dentro e retorna o valor positivo. Então, x menos 2, módulo de menos 2 vai ser 2, e assim sucessivamente. O x é igual a menos 1 vai dar 1. O x igual a 0, o módulo de 0 vai retornar 0, porque 0 não é nem positivo nem negativo. Se você pegar x igual a 1, o módulo de alguma coisa que já é positiva, apenas ele fica igual a algo já positivo. E assim sucessivamente. Então, você nota que o valor repete, só muda o sinal, quer dizer, se for negativo, fica positivo. Então, você fica com o mesmo valor, só que positivo. Então, ao invés de menos 3, menos 2, menos 1, fica 3, 2, 1. O 0 continua 0 e 1, 2, 3 continua 1, 2, 3. Daí você só coloca aqui na notação de coordenadas XY, porque essa notação nada mais é, eu estou repetindo assim, mas essa notação nada mais é que um par ordenado XY. Então, quando você escreve menos 3,3 entre parênteses, significa x igual a menos 3, y igual a 3. Então, você vai pegar o menos 3 aqui e o 3, aonde eles se juntarem, que o gráfico aqui já está pronto, mas aonde eles se juntarem vai dar um ponto. Depois, o outro ponto, você vai pegar o menos 2, você vai pegar o menos 2 e o 2. Quer dizer, primeiro você começa, deixa eu desenhar a ordem que seria feita se não tivesse gráfico. Você ia pegar o menos 2 e cruzar com a reta do 2. Aí, esse ponto é o outro ponto que vai estar no gráfico. Depois, o 1 com o 1. E o 0, a gente fez aqui. O 0 é 0, é da 0. Então, o 0, o que significa aqui? Esse aqui é o ponto 0. Vamos por assim, esse aqui é o ponto xy igual a 0, 0. Porque quando o x é 0, o y é 0. Esse ponto aqui, 1, 1. Então, assim, fica simétrico. Esse é o 2, 2 e esse é o 3, 3. Bom, supondo que não houvesse essa reta em vermelho,
e se eu tivesse só os pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, é só ligar os pontos, né? Como é que você vai ligar os pontos? Não tem, se está tudo em escala, você não tem como ligar os pontos, você não ia ligar os pontos assim, ó, porque você só faria isso se você desenhasse seu gráfico sem estar em escala. Mas como aqui não é aula de desenho geométrico, e porque a gente, no caso, não precisa, a nossa área não precisa de necessariamente desenho geométrico, a gente, e vai fazer muito no computador, o importante é entender, saber interpretar. Tá? Então, só daria um desenho assim, que eu acho que é uma parábola, porque se você fizer, por exemplo, o que é não fazer em escala? É você fazer um espaçamento, digamos, na horizontal maior que na vertical. Aí, de fato, se você ligar, não vai dar reta, daria uma curva, diferente de reta. Eu estou só antecipando, assim, tentando responder possíveis dúvidas de como é que eu sei? Como é que eu sei que você sabe que é reta? Primeiro, fazendo escala, que é o que mais ou menos está pedindo no exercício aqui. Mas se você analisar, o expoente do y, do x, é 1. Então, se o expoente é 1, é uma equação do primeiro grau que vai dar uma reta. Quando o y é 2, aí vai dar uma equação do segundo grau, que já não é mais reta, é parábola. Certo? E aqui está a função módulo. Então, aquilo que o Marcos perguntou no início da aula, é diferente. Lembra que aquele primeiro exercício era uma inequação diferente que essa. Tinha o módulo no y, que era menor que 1. Agora o módulo está no x e não tem número nenhum. É y igual ao módulo de x, ou seja, duas variáveis, sendo que uma delas tem módulo. Alguma dúvida? Porque esse exemplo, a gente finaliza a parte de desenhar ponto a ponto, né? Então, esse exemplo aqui foi, faça o gráfico desenhando ponto a ponto. Porque o próximo exemplo, o último exemplo desse módulo aqui, já nós vamos fazer, ó, usando a calculadora. Aqui eu vou criar uma tabela de dicionário para vocês saberem como é que coloca isso no computador. Então, escreve aqui no módulo, no módulo não, escreve aqui no chat, como é que eu escrevo essa equação? Porque eu falei assim, no Google faz, né? Mas como é que você vai digitar essa equação no Google? Escreve aqui no chat, valendo um joinha. Um por vez, para não tumultuar. Essa é a equação y aí? É essa aqui, exatamente. Essa aqui. Porque o Google faz, tá? Mas para ele fazer, a gente tem que falar que a gente quer essa equação aqui. E aí, como é que a gente coloca essa equação no Google? Pode chutar também, assim, porque eu estou perguntando eventualmente alguma coisa que vocês não viram. O que eu estou perguntando? Estou perguntando como que faz linguagem, como é que faz a matemática na linguagem computacional. Então, como é que faz? Você vai primeiro colocar y igual, até aí é tudo igual. Aí você vai colocar 1 barra, que também não muda muito, porque a barra é a divisão. Só que porque você vai colocar isso, quase isso, Agatha. Falta uma coisinha aí. Vamos fazer isso que você escreveu. Também a Agatha e o arquivo é quase isso. Se você fizer isso, ele vai fazer outra coisa. Depois eu coloco no Google esse. Peraí, vamos colocar o que vocês. Ó, essa aqui seria a resposta. Vamos colocar isso que vocês escreveram aqui. Eu acho que tá faltando parênteses para ele poder entender. Exatamente, perfeito. A Ramila levou o joinha. Porque
Quer dizer, os três elevados. Escrevendo dessa forma aí, ele vai entender que vai ser 1 dividido por 1 mais x ao quadrado, né? É, Ele não vai entender que é 1 dividido pela soma de x ao quadrado mais 1. perfeito. E aí vai dar uma parábola, porque ó, eu acabei de escrever aqui, ó. Então, o que ela falou, o que a Ramira falou. Como vocês não puseram parênteses, tá vendo a importância do parênteses? Se não colocar parênteses, pode matar o astronauta. Você manda o foguete, ele tinha que fazer uma coisa, faz outra, pum, morreu. Matou o astronauta por causa do parênteses, por causa que esqueceu de colocar o parênteses. 1 sobre 1 dá 1. Mais x quadrado dá... Agora, deixa eu colocar o parênteses, vamos ver se muda. Ó, então... Não, coloquei errado aqui o parênteses, peraí. É para colocar depois da divisão aqui. Eu estou sem teclado mesmo. Ó, então, bom, vocês viram lá a imagem aqui. Tinha sido uma parábola, né? Olha aqui, tá vendo a diferença? Esse aqui é isso que mata o astronauta. Se não colocou o parênteses, você queria que ele fizesse isso, e na verdade ele fez aquilo, não dá certo. Então muda muito. Porque sem o parênteses, ele fica 1 sobre 1, que é 1 mais x quadrado. Ficaria outra equação, né? Vou colocar lá então esse é o resultado, mas só voltando aqui. Então a barra é por causa da divisão, né? A divisão, você tem a barra. Agora você tem que abrir parênteses, por quê? Porque essa aqui, você faz uma reta que você especifica. Você quer dividir 1, você está especificando tudo que está dividindo 1, né? Só que se você coloca no computacional, quem vai fazer isso é o parênteses. 1 mais x. Tá, aí o expoente, você faz, em linguagem de programação para matemática, você faz com circunflexo. Tem linguagem de programação que usa os 2 asteriscos para, acho que Python é assim, para indicar expoente, já que um asterisco seria o vezes, a multiplicação. Mas você pode pôr circunflexo, que o Google vai entender. E outras linguagens também vão entender. Agora, se você... Então vou colocar aqui um note que... Ó, note que y igual a 1 sobre 1 mais x quadrado é a mesma coisa que você falar y é igual a 1 sobre 1 mais x quadrado, que é uma equação completamente... Essa equação aqui é completamente diferente dessa equação aqui, ó. Tá vendo? Uma você está colocando o x quadrado no denominador, ó. Da outra forma, por isso que deu gráficos completamente distintos, tá? Mas é interessante que vocês tiveram essa... A Agatha colocou o circunflexo. Então, o arquivo colocou dessa... Pode ser que o Google até entenda que esse símbolo é o quadrado, porque o Google é muito inteligente, mas não é usual você fazer dessa forma, tá? Seria você usar o circunflexo para o quadrado, isso. E aí o gráfico que ele está apresentando, vou mostrar o gráfico que ele apresentou e depois a gente passa para o gráfico do Google. Vou ver se dá para mostrar os dois aqui. Ah, tá. Não dá, ele não aceita. Então, peraí, deixa eu voltar lá. Tentei fazer um multitarefa aqui, mas ele não gostou, não. Ó, o gráfico, a resposta, o gráfico para a equação
y igual a 1 sobre y igual a 1 sobre 1 mais x quadrado, é essa que está em vermelho aqui, essa. Então, ele colocou aqui, a escala que foi utilizada aqui é de um y, indo de menos 1 a 2, que ó, aqui é menos 1, aqui é 2. E ele colocou só de menos 5 a 5, vamos ver, o Google colocou de menos 12. É porque assim, quanto mais você colocar, quanto mais longe você colocar, é que aqui, quanto mais você colocar, parece que ele tem o bico menor, né? Aqui tá mais, porque a gente colocou, mas os pontos são os mesmos, tá? Por exemplo, não, aqui é 1, né? Peraí, aqui pareceu que... Vamos ver quanto é que dá aqui o 0. Então, se o x é igual a 0, eu coloquei 2 aqui, na verdade é que o 2 tá aqui, né? É aqui o 2, então aqui é o 1. É porque não está em escala, tá? Não está em escala, por isso que fica confuso. Mas se o x é 0, o y é 1. Mesma coisa, então esses pontos não mudam, certo? Agora tem um outro aplicativo, aquele que eu falei, é Wolfram Alpha. Você entra pelo site wolframalpha.com. Só que tem aplicativo também. Deixa eu copiar isso aqui. Ó, você entra no Wolfram Alpha, coloca do mesmo jeito. Só que aqui é mais completo, tá? Tá em inglês, mas ele fala um monte de coisa. Quer dizer, enfim, tem aqui. Então, aqui tem o primeiro grau. Aqui tá a equação, ó, ele mostra. O legal, assim, daqui é que ele... Não lembro se o Google mostra. Deixa eu ver se... o Google não está mostrando a equação no modo visual, né? Então, por exemplo, o legal dele aqui, o Wolfram Alpha, é que ele mostra no modo visual, que é esse jeito aqui, ó, fração. 1 sobre... Então, você pode ver se você digitou certo. Porque quando é uma coisa mais complicada, aqui você já vê se você digitou certo. Então, aqui na parte de baixo, é x de menos 3,3 a 3,3. Aqui em cima, ele fez o x de menos 0,7 para 0,7. Aqui, quando ele faz esses dois tracinhos, é porque ele pula valores, né? Então, ele pulou esses valores, fez esses dois tracinhos aqui. Bom, vamos voltar aqui. Olha, basicamente não tem muito segredo. É esse tipo de coisa. Deixa eu colocar só uns outros... algo que vai diferir, né? Então, por exemplo, se você for fazer... vamos chamar assim, matemática computacional, né? Você usa os símbolos intuitivos mesmo, né? Quando você precisa... Bom, vezes, normalmente não vai precisar. Só se você não precisa... Você pode escrever 2 asteriscos x, ou você pode escrever simplesmente 2x. Que é melhor escrever 2x, porque você gasta menos tempo. Se você precisar de uma raiz quadrada de alguma coisa, você vai colocar SQRT, abre parênteses, coloca lá dentro, fecha parênteses. Porque SQRT é square root. Então, esse SQRT é universal. Se você precisar, enfim, colocar... Eu acho que esses comandos, mais, menos, vezes, asterisco, se você precisar, o expoente x elevado a a, fica x circunflexo a. Se fosse assim, y elevado a mais b, então você colocaria y circunflexo, abre parênteses, a mais b, fecha parênteses. Porque aqui você abriu parênteses, porque se você escrever y
A mais B desse jeito, ele vai entender isso aqui. Você está somando B no Y elevado a A. Agora, se você colocar o parênteses, ele coloca tudo que está em parênteses no expoente.